Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. E estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole, que eu vou dividir em duas partes. São muitos os assuntos que a gente tem que vir aqui discutir, bater um papo com vocês e apresentar os nossos comentários para que vocês possam refletir, mandar opinião e a gente conversar, né? Na verdade, eu tenho 4 assuntos que eu vou dividir, 2 hoje e 2 amanhã, que são assuntos assim que mexem muito com o nosso dia a dia e que impactam muito no nosso cotidiano, tá certo? Na verdade, nós vamos ter que discutir a respeito desses precatórios, essa PEC 2321, que é uma grande sacanagem. Nós vamos ter que discutir aí para frente o Auxílio Brasil, esse pacote eleitoreiro que está sendo feito. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre o relatório final da CPI da Covid e a entrega desse relatório ao PGR, o engavetador geral da União, né? E nós vamos conversar também sobre liberdade de expressão, principalmente com o assunto de ontem lá do Maurício Souza, aquele jogador de vôlei que confundiu tudo, né? E aliás as pessoas continuam confundindo liberdade de expressão com crime, né? Com violação às leis penais, à Constituição e uma série de coisas. Mas eu vou começar então, pessoal, antes do mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, ok? Aperte o sininho, é muito importante. O YouTube é muito sacana, ele tira a gente, põe gente do jeito que ele quer. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, no canal, tá? A gente tem uma meta para o ano que vem ambiciosa, nós estamos começando com o canal, um canal onde eu trago somente notícias realmente sérias. Aqui não se trata de fake news, não conversamos sobre lados, né? Nós não temos tendência e nem viés político, ou seja, de direita ou de esquerda. Nós queremos um Brasil correto, para frente, né? Sem deturpação, sem blá blá blá, tá certo? Com políticos honestos, né? E principalmente com políticos que cumprem com a sua palavra, coisa que está muito difícil hoje de acontecer, tá ok? Então, por favor, pessoal, inscreva-se no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais, que é muito importante. Eu vou começar o nosso papo de hoje, pessoal, trazendo para vocês o assunto da liberdade de expressão. Cara, eu fico extremamente revoltado com esse pessoal passador de pano. Quando vem um cara, escreve alguma coisa ou fala alguma coisa ofendendo alguém e principalmente, né, atingindo de qualquer forma qualquer violação da lei, não é mais uma liberdade de expressão como está transcrito na Constituição, tá certo? Eu fico assim, estarrecido, né, com pessoas muito esclarecidas, bastante inteligentes, que eu conheço, né, que confundem a liberdade de expressão com a opinião criminosa, tá certo? Gente, não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender a diferença de liberdade de expressão e opiniões ofensivas aos direitos individuais e coletivos, né? Então, a liberdade de expressão, quanto os seus limites, são os mesmos na esfera online e offline, tá certo? Embora aqui na internet dá a impressão de
que é uma terra de ninguém, mas as leis estão aí, continuam valendo. Você é responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você escreve, né? Então não é terra de ninguém. Quem a utilizar a rede sociais, né? Tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, aonde quiser, Telegram, aquele terra de ninguém lá, né? Você, né, ao se manifestar com insultos, mentiras, discursos de ódio e outras mensagens que incite a violência, está realmente sujeito a punições previstas na legislação. Então eu vir aqui e ofender um ministro de Estado, né, promulgar aí o fechamento do Congresso, fechamento do STF, e xingar lá os ministros correspondentes, né, eu estou infringindo a lei, eu não estou dando a minha... eu não estou usando da minha liberdade de expressão. Vocês entenderam? É bem diferente. Liberdade de expressão é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou dando a minha opinião. A minha liberdade de expressão é essa, tá certo? Não estou infringindo aqui qualquer lei, e muito menos a Constituição. E mais, né? Dentro da Constituição, ela proíbe o anonimato nas ofensas, né? Na sua liberdade de opinião, né? Então, gente, eu quero lembrar aqui um trabalho que eu vou deixar anexado aqui no nosso canal, aqui no Nossa Ideia, tá aqui, ó. Esse é um trabalho bastante interessante, que aqui você vai ler, né, com parcimônia, com bastante calma, e você vai entender o que é a liberdade de expressão e não aquilo que a gente tem visto aí, vira e mexe, acontecendo na internet, e as pessoas sendo presas, tá certo? Porque elas infringiram alguma lei. É simples, é muito simples. Vocês entenderam? Então, gente, esse trabalho é um trabalho importante. Eu gostaria também de salientar que é muito importante, tá certo? Um trabalho que foi realizado pelo Felipe Costa Rodrigues Neves e Isabel Cortellini, dentro desse artigo que eu acabei de mostrar, e o link está aqui embaixo, tá certo? Como é o caso desses discursos que incitam violência contra a mulher, né? Os discursos de ódio contra minorias, né? A difamação de pessoas, calúnia, né? Mentiras do tipo fake news que roda pra caramba, e até discursos aí de incentivo ao terrorismo. Isso daí, gente, é crime. É crime. Então você vindo aqui e se manifestar dessa forma, você vai responder por um processo e você vai para a cadeia, como vários foram. Você entendeu? Como vários foram. Agora, eu ler, né, por exemplo, no jornal de ontem, o Flávio Rachadinha defendeu o Maurício Souza, é uma safadeza digna dos Bolsonaros, né? Ele vem a público para defender um boicote à Fiat e à Gerdau por causa de um pronunciamento criminoso, né, que foi feito pelo Maurício. O Maurício, ele se comportou de uma maneira extremamente homofóbica, tá certo? Extremamente errada, tá? E infringiu a lei. E fez muito bem os patrocinadores do Minas Tênis Clube terem proibido e terem cortado e pedido a retirada desse jogador. Depois ele vem num vídeo patético querer fazer um discurso sem pés nem cabeça, não acabou pedindo desculpas para ninguém, você entendeu? E fica falando bobagem, né? E fica falando bobagem e acompanhado pelo Flávio Rachadinha, tá certo? Isso é o fim da picada, gente. Então, isso não é liberdade de expressão.
O jogador de vôlei aí, o Maurício Souza, na sua publicação no Instagram, ele foi muito ofensivo, né? Ofensivo contra a coletividade LGBTQIA+, né? Pois homofobia, pessoal, é crime estabelecido pelo STF, equiparado a racismo. Vocês entenderam? Então ele não foi lá, fez uma opinião, ele teve a liberdade de expressão. Negativo, ele cometeu um crime, tem que ser julgado, ele tem que ser responsabilizado pela sua fala. Perdeu o emprego? Muito bem feito. Parabéns a Fiat e a Gerdau por essa atitude muito corajosa e muito importante. Eu ainda quero tomar mais um assunto com relação a isso, a liberdade de expressão, porque ontem a TV Jovem Clã, né, iniciou as suas atividades com a TV Jovem Clã News, que vai ser um canal duríssimo de engolir, né? Eles vieram dizendo que que querem ser a Fox News brasileira. Pelo amor de Deus, não chega nem aos pés. Mas vamos lá. Ontem teve uma discussão, uma abertura no programa Pânico, estava lá o presidente da República, e eu começo a ver os bolsonaristas aqui, todos revoltados, porque o rapaz lá, o André Marinho, né, fez uma pergunta ao Bolsonaro sobre rachadinhas. E o Bolsonaro ficou extremamente irritado. E aí eu vi o pessoal escrevendo nos twitters, né, que faltou decoro com o cargo, né, porque não houve respeito à liturgia do cargo de presidente e tal. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, desde quando Bolsonaro se preocupou com a liturgia do cargo? Né? Nesses 3 anos de governo, nunca, jamais, muito pelo contrário, né? Foi o presidente que mais ofendeu e mais desrespeitou a liturgia do cargo. Aí, com todo o seu despreparo e sua arrogância, ele resolveu fugir, né? Covardemente, ao invés de dar uma resposta ao rapaz, ao entrevistador, né? Deu um piti, caiu fora do programa, mas continuou falando um monte de bobagem que foi captado pelas suas redes sociais, que estavam abertas, né? Falou sobre o STF para variar, falou sobre corrupção de pedágio, e tá aí a liturgia do cargo, né, do Bolsonaro. E isso também é liberdade de expressão. Tá certo? Então, gente, era basicamente esse assunto que eu gostaria de colocar aí a vocês com relação à liberdade de expressão. Vou repetir aqui claramente, né, a opinião, né, opinião não, a conclusão do trabalho desses 2 advogados, o Felipe Costa Rodrigues Neves e a Isabel Cortini, né? Cortellini. Então eu vou repetir, para deixar muito claro para vocês entenderem. Vou ler aqui, abra aspas. A liberdade de expressão, apesar de fundamental, é importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia. Não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes e atividades ilícitas, né? Como é o caso dos discursos que incitam violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra as minorias, viu, Maurício Souza? Da difamação, né, o Bob Jefferson, tá certo? Da calúnia e injúria, e até de discursos de incentivo ao terrorismo e ao nazifascismo, tá bom? Então, gente, isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o que eu estou fazendo, tá certo? E é o que eu faço aqui diariamente no nosso canal, tá bom? Bom, outro assunto que eu quero levar em pauta aqui com vocês, que eu acho que vale muito a pena a gente bater um papinho, né? É
sobre esse assunto aqui da CPI. A CPI ontem entregou oficialmente ao Aras, né? Entregou oficialmente ao Aras o relatório final. Tá aqui o artigo, também deixo aí para vocês verem, lerem, olharem, né, o link desse artigo. Mas eu quero realmente dizer uma coisa muito importante. A CPI foi importantíssima, gente, né? A CPI, ela formou um conjunto de provas possíveis e imagináveis contra 81 indiciados, 2 empresas, né? Contra o presidente, seus filhos, todo aquele bando de pessoal que estava junto deles ali naquele gabinete paralelo, né? Demonstrando e comprovando claramente que aproximadamente 400 mil vidas se perderam por incompetência, negacionismo, prevaricação, tratamento com remédios ineficazes e principalmente com notícias falsas, né? Promovido por todos esse pessoal que está indiciado, indistintamente, né? A CPI entregou lá para o PGR, para o Aras, o engavetador, que vai engavetar, cópia dos documentos, né, final, mas de uma forma bastante inteligente, separando aquilo, né, que é responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, que são os indiciados que têm foro privilegiado, dos demais. E ela vai fazer a entrega aos demais ministérios públicos das outras pessoas envolvidas. Achei inteligentíssimo, porque vai sair daí punições com certeza, mesmo que o Aras venha engavetar todos os indiciamentos que existem, as provas que existem contra o Bolsonaro e sua gangue, né? Além do mais, ficou muito claro, né, em tudo isso que a CPI pretende usar a chamada ação penal subsidiária pública. Isso aí é um juridiquês, tá? Que é uma ferramenta que permite à vítima ou ao seu representante legal propor a acusação em caso de inércia do órgão que deveria fazer em 30 dias. Vocês entenderam? Então, se o Aras não se pronunciar e não se mexer, está aí uma saída, né, de entrarem diretamente no STF com essa ação. Tá certo? Outra coisa também que me chamou a atenção foi o Arthur Lira, todo revoltadinho, com a inclusão do nome de deputados como indiciados, né? Agora, a imunidade parlamentar não dá direito a nenhum deputado, a nenhum congressista sair propagando fake news e ameaças à democracia. Você entendeu, Arthur Lira? Tá ok? Então, eu sei que também você vai sentar nesse relatório, como você tem aí mais de 120 pedidos de impeachment sentados, já deve estar dessa altura na sua cadeira, né? Então, você vai lá trabalhar para realmente engavetar esse assunto aí do presidente da República e da sua trupe, né? Mas não tenhamos dúvidas, nós vamos chegar ao ponto realmente que a gente precisa. Nós vamos chegar, eu não tenho dúvidas disso, tá certo? Eu espero realmente que os culpados por essa tragédia que houve no Brasil, tá certo? Por tudo isso que aconteceu, né? Esses culpados sejam punidos severamente, né? Que o Tribunal Internacional possa demorar 5, 6, 7 anos, venha realmente culpar, né, a quem de direito. Não tenho dúvida disso, entendeu? Nós não podemos admitir, como brasileiros, e aceitar, né, que 400 mil
brasileiros, 400 mil famílias, né, em luto, que perderam seus parentes, que perderam seus amigos, avós, pai, mãe, irmãos, né, não consigam vencer, né, e punir esses culpados pela falta de compra de vacina, pela introdução desses remédios ineficazes, pela falta de oxigênio lá em Manaus, pelo descontrole, pelo negacionismo, tá certo? Nós temos que realmente cobrar e cobrar muito, tá certo? A punição de todos aqueles que têm as mãos sujas de sangue, né, desse governo ineficaz. Tá ok? Então era isso, gente. O papo de hoje foi esse. O nosso vídeo foi um pouco mais longo. Amanhã nós temos mais uma outra conversa. Tá ok? Mas a gente vai continuar batalhando para que tenhamos um Brasil para frente. Tá bom? Gente, muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo. Tamo juntos, né? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um like, de dar um joinha. E a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.